Você sabia que ao sofrer um acidente de trabalho que te deixou inválido, a empresa pode ser obrigada a pagar pensão vitalícia e ainda garantir outros direitos como indenizações e estabilidade no emprego? No vídeo de hoje, vou te explicar todos os direitos de quem fica inválido após um acidente de trabalho. Vamos falar sobre indenizações, benefícios previdenciários, estabilidade no emprego e, claro, o que você precisa fazer para garantir esses direitos. E já indo direto para o que interessa, invalidez por acidente de trabalho acontece quando uma pessoa, por causa de um acidente do trabalho, perde a capacidade de fazer suas atividades como antes. Isso pode ser de forma completa, quando ela não consegue mais trabalhar, ou parcial, quando ela ainda consegue, mas com muitas dificuldades. Invalidez total é quando o trabalhador não pode mais exercer nenhum tipo de trabalho. Invalidez parcial é quando ele ainda consegue fazer, mas com algumas limitações. Por exemplo, se um trabalhador perde um braço em um acidente, ele pode ter invalidez parcial, dependendo do tipo de trabalho que fazia. Já alguém que sofre um trauma na coluna e fica sem conseguir andar, pode ser considerado inválido de forma total. Lembrando que quando você fica inválido por causa desse acidente, você pode ter os seguintes direitos trabalhistas: continuar recebendo seu FGTS enquanto estiver afastado pelo INSS, estabilidade no emprego pelo período de 12 meses, quando voltar do INSS, receber indenizações por danos morais, estéticos, materiais, existenciais e uma pensão vitalícia. Além desses direitos trabalhistas, você pode receber os seguintes direitos previdenciários: benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e aposentadoria por invalidez, que é quando você está incapacitado de forma permanente. Antes de detalhar cada um desses direitos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ivan, sou advogado e sócio aqui do MDN Advocacia. Aqui no nosso canal, a gente publica vídeos novos toda semana. São vídeos como este que você está vendo. Simples, mas com muita informação. Então, se você está gostando desse conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e ativar as notificações. Fazendo isso, você fica sempre por dentro dos seus direitos e, de quebra, nos ajuda a alcançar mais pessoas. Agora, continuando aqui. O primeiro direito trabalhista que você tem ao se acidentar no trabalho é continuar recebendo o seu FGTS enquanto estiver afastado pelo INSS. Quando você sofre um acidente fora do trabalho, na sua folga ou adoece por algum motivo que não está ligado ao trabalho, você recebe o benefício de espécie 31. Nesse tipo de benefício, a empresa não é obrigada a recolher seu FGTS enquanto você estiver afastado. Mas quando o acidente aconteceu no trabalho ou a doença foi causada pelo trabalho, você vai receber o benefício 91 e a empresa é obrigada a continuar recolhendo seu FGTS. O segundo direito que você pode ter é de estabilidade no emprego. Enquanto você estiver afastado e por pelo menos 12 meses depois da sua alta, a empresa não pode te mandar embora sem justa causa. Para ter esse direito, depois de sofrer o acidente, você precisa ter se encostado pelo INSS e recebido aquele benefício do tipo 91 que acabei de falar. O terceiro direito de quem sofre um acidente de trabalho e fica inválido é sair do emprego sem prejuízos. Em outras palavras, você pode sair da empresa sem ter que pedir demissão. Para fazer isso, infelizmente você vai precisar mover um processo judicial contra ela. Mas se ganhar esse processo, vai receber todos os seus direitos, inclusive vários tipos de indenizações que eu vou falar daqui a pouco. O objetivo desse direito é justamente evitar que você continue se arriscando nessa empresa. Quando o acidente aconteceu por uma condição de trabalho insegura, como o fato de a empresa não fornecer EPI, não faz sentido que você seja obrigado a pedir demissão para conseguir sair de lá, concorda? Se a empresa não garante condições de trabalho seguras, é seu direito exigir a rescisão indireta. Agora eu vou entrar na parte das indenizações que você pode receber. O seu quarto direito é a primeira indenização, é a indenização por danos morais. Quando as pessoas falam em acidente de trabalho, a primeira coisa que vem na cabeça é a indenização por danos morais. O objetivo dessa indenização é compensar a vítima pelo sofrimento e dor que o acidente causou. Ela também visa punir a empresa por não ter garantido condições de trabalho seguras. Outra coisa importante é que o valor dessa indenização varia bastante e pode chegar até 50 vezes o valor do seu salário. Nosso quinto direito é a indenização por danos estéticos que o acidente causou. Essa indenização vai ser devida sempre que o acidente causar um prejuízo na sua aparência física, como amputações de membros e deformidades. Assim como a indenização por danos morais, a indenização por danos estéticos pode chegar até 50 vezes o valor do seu salário. O nosso sexto direito e nossa terceira indenização que você pode receber é a indenização por danos emergentes. Você pode ser reembolsado por todas as despesas com seu tratamento. Para conseguir esse direito, é importante guardar todos os comprovantes do que você gastou por causa do acidente. Precisou comprar remédios, fazer consultas ou outros serviços que irão te ajudar na sua recuperação? Não esqueça, guarde os comprovantes de pagamento. Se não comprovar os gastos, você não vai conseguir ser reembolsado, tá certo? O nosso sétimo direito
é a indenização pelos lucros cessantes. Assim como a empresa tem que pagar pelo que você gastou devido ao acidente, ela também tem que pagar pelo que você deixou ou vai deixar de lucrar por causa do acidente. Geralmente, quando a gente fala de lucros cessantes, a gente está falando dos salários que você deixou ou vai deixar de receber enquanto estiver afastado pelo INSS. Nesses lucros cessantes, tem que entrar, além do valor do seu salário, outros valores que você tenha comprovadamente deixado de receber por causa do acidente. O nosso oitavo direito é a indenização por danos existenciais. De todos os direitos de quem sofre acidente de trabalho, a indenização por danos existenciais é a menos conhecida. Inclusive, eu já vi vários casos em que o trabalhador teria direito, mas o advogado não pediu essa indenização. Ela está prevista no artigo 223b da CLT e será paga sempre que você sofrer um acidente por culpa da empresa que causa um dano existencial. Esse dano existencial acontece sempre que o acidente causa um dano permanente ao seu projeto de vida. Imagina alguém que sofre um acidente grave, causa uma deficiência permanente, a necessidade de utilizar cadeira de rodas, muletas, tudo isso gera diversos impactos que vão além do sofrimento causado por um acidente. Se por causa do acidente você deixar de fazer algo que fazia rotineiramente, ou que por causa do acidente você vai precisar fazer algo, precisar de ajuda de outras pessoas, isso tudo sinaliza a existência do dano existencial. Imagine um trabalhador que sempre jogava futebol com os amigos nos fins de semana. Depois do acidente, ele perdeu um dos membros e não pode mais jogar. Isso não afeta só o físico dele, mas também o prazer de viver esses momentos e a conexão com os amigos. Nesse caso, estamos diante de um claro dano existencial. O nosso nono direito é a pensão vitalícia em caso de incapacidade permanente. Essa indenização é paga para o resto da vida da vítima. Mesmo em casos menos graves, também pode existir o direito a esse tipo de indenização. Para ter esse direito, você precisa preencher 3 requisitos: sofrer um acidente, esse acidente causou uma perda de capacidade de trabalho permanente e a empresa teve culpa. Para confirmar que houve uma perda de capacidade permanente, você vai passar por uma perícia médica na Justiça do Trabalho ao entrar com um processo contra a empresa. Além de ter direito a essa pensão, você também pode receber outro benefício do INSS, que vou mostrar daqui a pouco. Para saber se no seu caso houve uma perda de capacidade, recomendo conversar com o médico que te acompanha. Ele será capaz de apontar no seu caso se existe uma perda funcional e se ela é permanente. Lembre-se, a perda precisa ser permanente. Se houver possibilidade de melhora, você não terá esse direito. De todos os direitos de quem sofre acidente de trabalho, essa indenização é a que costuma ter os maiores valores. Ela será calculada de acordo com o percentual de perda de capacidade. Então, se você teve uma perda de 100%, a empresa deve arcar com uma pensão de 100% do seu salário até o fim da sua vida. Agora, continuando aqui, esses direitos que falei até agora são os direitos trabalhistas. Além deles, você tem 2 direitos previdenciários. O primeiro, que você recebe imediatamente depois do acidente, que é o auxílio-doença. Enquanto estiver sem condições nenhuma de trabalhar, você vai receber o auxílio-doença. O último direito que você pode ter é a aposentadoria por invalidez. No caso da aposentadoria por invalidez, a perda deve ser total. Você não pode mais conseguir trabalhar. Agora, muita atenção aqui comigo. Não vá embora. Para reivindicar esses direitos, principalmente aqueles devidos pela empresa, é bem possível que você precise ir para a justiça. E olha, processos envolvendo acidentes de trabalho são bem complexos e não é todo advogado que sabe atuar em casos assim. Mas tem um problema. A maioria dos advogados não vai te dizer isso. Os processos envolvendo acidentes de trabalho, além de complexos, têm valores bem altos. E aí o que acontece é que tem muito advogado que prefere colocar os direitos do cliente em risco do que dizer que não vai atuar naquele caso. Aí já viu o problema, né? Eu tô te falando isso para você ter em mente que deve pesquisar muito antes de contratar um advogado para te defender. Lembre-se de uma coisa: o erro de um servidor da justiça, do perito ou até mesmo do juiz pode ser corrigido através de recursos. Agora deixa eu te dizer, o erro do seu advogado dificilmente vai ser reversível. O erro do seu advogado pode colocar todos os seus direitos em risco. E pior, dificilmente dá para voltar atrás. Então não dá bobeira com isso. Se você não tem ideia de como contratar um advogado, de como escolher um bom profissional, confere esse vídeo aqui. Lá eu te mostro tudo que você precisa saber para escolher um ótimo advogado para o seu caso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.